A minha reflexão é em Timóteo, no capítulo 6, no verso de número 2. Timóteo, capítulo 6, verso de número 2. Timóteo são chamadas as cartas pastorais, cartas doutrinárias. Cartas pastorais e cartas doutrinárias são cartas de exortação. E eu quero que vocês entendam, eu quero que você entenda essa manhã, você que está em casa, você que está me ouvindo, não importa, de repente você não é nem da nossa comunidade, você que está me ouvindo, que eu vou ensinar hoje, nós como pastores, e particularmente eu, como pastor dessa comunidade, nós temos a responsabilidade que nós não devemos só pregar, nós devemos ensinar. Duas coisas completamente diferentes. A pregação, ela é mais emotiva. A pregação, ela chama adesão, ela chama o despertamento. Mas o ensino é chamar a reflexão. Apesar que toda mensagem também, sempre nós ensinamos algo. Eu acredito que toda mensagem, ela deveria ser expositiva. O que é expositiva? Você expor o texto da Bíblia numa metodologia de reflexão à palavra do Senhor. E o que ele diz aí? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram a si mesma com muitos sofrimentos, se atormentaram a si mesmo com muito sofrimento. Timóteo 6,10. Alguém já disse que o dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão. Quando o dinheiro manda na gente, a gente fica um escravo completamente, totalmente dominado, e a gente não enxerga mais nada na frente a não ser dinheiro. Tudo você enxerga dinheiro, e tudo você enxerga quanto que eu vou perder de dinheiro. É igual o tio Patinhas, né? Você sabe que a filosofia do tio Patinhas, quem conheceu o tio Patinhas aqui? Quem leu o gibi sabe o que eu estou falando. Você sabe qual que é a filosofia do tio Patinhas? De 1 centavo a 1 centavo, não é assim? De 1 tostão a 1 tostão se chega ao 1.000.000. Mas quando o dinheiro se torna algo tão obsessivo, ao ponto de eu encher uma piscina de dinheiro e mergulhar nela para sentir o brilho da sua riqueza, o brilho do seu poder, o dinheiro deixou de ser um prazer e o dinheiro passou a ser um tormento. Porque o tio Patinhas é assim, né? Ele tem uma piscina, ele mergulha nela. Como servo, ótimo. Como patrão, péssimo. É interessante que o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, que o amor ao dinheiro, ele não diz dinheiro, porque dinheiro é uma ferramenta que me leva a eu ter riqueza. O que é riqueza? Conhecimento é riqueza. Vida com Deus é riqueza, família é riqueza, paz é riqueza, isso é riqueza. Dinheiro é uma ferramenta que me ajuda a ter riqueza. Mas Paulo chega ao ponto de dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Você já viu gente que não consegue viajar com a família porque fica pensando no quanto vai gastar, não consegue ajudar alguém porque fica pensando no quanto vai gastar, por quê? Essa pessoa, ela deixou de ter riqueza e ela só tem dinheiro. Ficar escravizado pelo dinheiro acaba sendo a raiz de todos os males da nossa vida. A obsessão por ter, a obsessão por comprar, leva uma pessoa a perder o controle de quem ela é e o que ela tem. E nós temos uma multidão de gente dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, e você vai ver que essa pessoa, ela tem uma vida completamente destruída por causa do dinheiro. Entrou no cheque especial, se atolou, cartão de crédito, é uma coisa louca, é compulsão. E o tema da minha mensagem é esse, derrote Mamon. Derrote Mamon.
Você sabe que os maiores inimigos do homem, sabe o que são? Dinheiro, sexo e poder. Quem é Mamon? Mamon é um espírito, Mamon é uma deidade, Mamon é dinheiro que ganha status de Deus. Por quê? Porque quando eu viro as costas para Deus e passo a confiar em uma outra coisa que não é Deus, aquilo passa a ser o meu Deus. O contrário de não confiar em Deus, sabe o que é? É idolatria. Porque eu deixei de confiar em Deus e passo a confiar em uma outra coisa que não é Deus. Olha o que diz Efésios 6,12. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha o que diz Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Então, se eu não dá para mim falar assim, eu tenho a devoção, amor a Deus, mas eu também tenho devoção, amor, não consegue. Ou dedicar a um e desprezar a outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que aqui é riqueza, aqui é o ter, aqui é o dinheiro. Vencer uma batalha é conhecer o inimigo. Vencer uma batalha é conhecer o terreno do inimigo e as próprias forças. É saber exatamente as condições que você tem para triunfar sobre o inimigo. Perder a batalha é perder a vida. Mamon é o quê? Mamon é um Deus rival ao nosso Deus. É um Deus rival. Diz assim que Foster, ele fala o seguinte, que a natureza humana não é capaz de servir totalmente a todas as forças ao mesmo tempo. Ao que é espiritual e ao que é carnal. O homem terá que escolher, finalmente, qual o Senhor prefere. Você é escravo do quê? Você é escravo daquilo que domina você. O que domina você? É o sexo desenfreado? Você é o escravo disso, te domina. Às vezes a pessoa possuir uma coisa é muito bom. Porque você já diz a palavra, eu possuo, eu não sou possuído. Então diz a Bíblia lá em Gênesis, fala assim, que Isaac ele era um homem próspero, porque ele possuía gados, ovelha, riqueza, mas ele não era possuído por aquilo que ele tinha. Quais são as consequências dos ataques de Mamon na nossa vida? Quando nós viramos as costas para Deus e passamos a confiar na nossa própria força, no nosso dinheiro, no nosso talento, eu que manjo, eu que sei, eu que falo, eu que consigo, é isso aqui que me dá segurança. Deixa eu dizer uma coisa para você, que você fica colocando a sua segurança no dinheiro. Não existe ninguém seguro hoje na face da terra. Existe Oséias. Oséias ficou 14 dias na UTI, né, Oséias? Se você fosse dono de Indaiatuba, ia resolver alguma coisa? Eu já vi relato aí de gente que pagou 17 mil em uma dose de vacina. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o que nós temos de mais precioso é o que? A vida. E quem garante a nossa vida é Deus. E quem coloca confiança nas riquezas dessa terra é um tolo. Pastor, quais são as consequências do ataque, ou então talvez os reflexos na minha vida, de Mamon na minha vida, de eu colocar a minha confiança no ter? Primeira, frieza espiritual. Você quer encontrar uma pessoa fria espiritualmente? É aquela pessoa que coloca a sua confiança no dinheiro. Preocupação excessiva. Ai, meu Deus do céu, eu vou lá, quanto vai custar? Ai, já viu? Eu não consigo viver assim, cara, eu não consigo. Eu não sei como que algumas pessoas conseguem. Preocupação, compulsão, egoísmo, fracasso público. Nós somos testemunhas oculares de quantos políticos do nosso Brasil, de boa índole, inteligentes, fracassaram publicamente porque colocaram o quê? A sua confiança no dinheiro. E aí, meu amigo, pelo dinheiro, pelo poder, eu faço qualquer coisa. E aquilo vem e me destrói.
conflitos no casamento, opressões no corpo, alma e espírito, desnutrição geracional, espiritualmente falando, manipulação e desonestidade. Se você não tomar cuidado com aquilo que você possui, se você não tomar cuidado com aquilo que você tem, você começa a desencadear isso aqui, ó. No princípio, pequenas doses, isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E a minha palavra hoje para você é: aprenda a guerrear. Porque é uma guerra. Isso aqui é espiritual. É espiritual. Pastor, quais são as estratégias para me vencer Mamon? Bom, primeiro de tudo, adore a Deus acima de todas as coisas. Deus tem que estar na minha vida acima de tudo e qualquer coisa, inclusive das coisas que Ele me dá. Porque se Ele me deu, não vai deixar faltar. A Bíblia diz assim que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam presos na prisão, e diz que diante de uma circunstância muito difícil, eles estavam adorando, cantando, de repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces das prisões foram abalados. Olha o que diz o texto: imediatamente todas as portas se abriram, correntes de todos se soltaram. Ah, pastor, nós estamos vivendo num tempo, às vezes talvez de crise global, e parece que nós esquecemos que Deus, Ele continua sendo Deus de mistério. Nós não cantamos aqui? Há um milagre, eu sei, há um milagre me esperando no altar. Quando eu coloco Deus acima de tudo na minha vida, inclusive daquilo que eu tenho, eu estou aberto a receber esse milagre de Deus. Porque se nós estamos falando de algo espiritual, não é mão humana, não é condição, não é jeito, não é influência que vai abrir porta para você. É o sobrenatural. Coisas vão começar a acontecer na sua vida que você não sabe. Pessoas vão começar a tocar a sua vida que você não imaginava. Coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida, porque a sua confiança primeiro está em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Ou você confia em Deus ou não confia em Deus. E você que está me ouvindo em casa, vamos lá. E se você faz parte de alguma igreja, toma jeito na sua vida hoje, apoia a sua igreja, apoia o seu pastor. Larga de ser crente meia boca. Irmão, crente que se diz convertido, que fica tentando arrumar explicação por que ele tem que entregar o dízimo, eu vou dizer uma coisa para você, me desculpe a franqueza, você não se converteu. Você não se converteu, você precisa ser reevangelizado. Segunda coisa que nós precisamos derrotar Mamon na nossa vida: reconheça os seus pecados na área financeira. Você tem que reconhecer os seus pecados. Irmãos, uma das maiores advertências que existe na palavra de Deus lá em Isaías é: não gasteis o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. Dinheiro santo que Deus coloca na vida do crente não paga canal de pornografia, e não faz aposta em carnê, e não faz nada disso, porque isso não satisfaz. Ouvi-me atentamente e colha deleite de finos manjares que eu preparo para vocês. Reconheça os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos que reconhecer. Pecados às vezes, irmão, compulsão é doença. Você precisa orar, falar: Deus, me ajuda nesse negócio aí. Me ajuda nesse negócio aí. Você sabe uma outra coisa que nós não fazemos para derrotar Mamon que nós deveríamos fazer? A gente ora por tanta coisa nessa vida. A gente ora por cura, a gente ora por emprego, mas a gente não ora pelas nossas finanças. Você tem que orar pelas suas finanças. Você tem que acordar na segunda-feira, você vai começar a sua segunda-feira. Senhor, eu quero colocar a minha vida financeira nas tuas mãos essa semana.
me proteja de todo o mal. Me proteja das propagandas, me proteja disso. Senhor, me dá discernimento, me dá inteligência, me dá pessoas que podem me ajudar nessa orientação. Coloca pessoas na minha vida. Por isso lhes digam, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam, a porta lhes será aberta. Existem coisas na nossa vida que nós vamos ter que buscar em Deus em oração. Prosperidade financeira não está ligado no tamanho do ganho ou acúmulo financeiro. Prosperidade financeira é uma questão espiritual, é muito mais do que isso. Irmãos, eu sou uma pessoa extremamente abençoada. Você não faz ideia. Eu sou extremamente... mas o senhor está andando de Uber, é uma escolha temporária. Mas eu não avalio a prosperidade da vida de alguém com o tipo de carro que você anda. Meu filho serve a Deus nessa igreja. Temente a Deus. Menino estuda, prega. A maior vitória da minha vida, qualquer coisa que você possa imaginar. Meu filho, minha filha, inteligente demais. Olha, isso não é prosperidade? A menina fala inglês fluente, rasga o inglês com qualquer onde quiser, onde tiver. Ela fala e manda bala e com ela não tem terror. Sozinha viajou, fez uma viagem internacional, desceu em São Francisco, chamou o Uber. O chinês não sabia falar inglês, ela falou, não tem problema, eu falo, me leva para tal lugar, assim, assim, assim. Menina despachada, inteligente, linda, maravilhosa, saúde. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Faz 1 ano e meio que eu não pego uma infecção de sinusite. Graças a Deus a máscara, nunca mais vou deixar de usar. Bênção de Deus, sabia? Tem uma vida abençoada, família abençoada, casamento abençoado. Em casa todo mundo é emocionalmente saudável, não tem nenhum doido. Agora ela falou, sei lá. Tem uns lá, mas quem controla bem isso é a Dani. Ela chega chegando, já viu como que é, né? Você sabe qual que é a identificação da Dani no meu celular? Não é amorzinho, não é benzinho, não é Dani, é 300. Raul estava lá em casa ontem com a namorada, falou assim, eu sei o número de um monte de gente aqui na igreja. Sabia? Números, eu tenho números na cabeça. Dani 300, Mariana 400. Por que 300, pastor? Espartana, guerreira. Ore pela sua finança em nome de Jesus. Ore por isso. Acorde de manhã, você levanta, Deus coloca. Às vezes nós não oramos, irmãos, pela vida financeira nossa. Mas antes confesse o seu pecado, ajuste sua vida. Você sabe uma outra coisa que você tem que fazer a respeito disso? Proteja o seu coração da influência do dinheiro. Se existe uma coisa que nós temos que proteger o nosso coração, é disso. Proteja o seu coração a respeito disso. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Você tem que proteger o seu coração. Às vezes você tem que ajudar alguém. Aí você fala, mas e agora? Às vezes você pode socorrer alguém e você, mas você tem que proteger o seu coração. Proteger o seu coração. Quantas centenas e milhares de pessoas poderiam ser ajudadas se nós não tivéssemos os nossos corações nas coisas? E tem uma coisa aqui muito interessante, sabe o que nós temos que pedir para Deus? Nós temos que pedir para Deus para a gente aprender a administrar. Aprenda a administrar bem as suas finanças. Eu não sou formado em economia, eu não sou expert de investimento. Eu aprendi o basicão com o meu pastor, chamado Lázaro Aguiar Valvassoura, que ele colocou um dia princípios muito fundamentais da administração, que você aplicar na sua vida, se você falar assim, sabe de uma coisa, eu vou pegar isso, eu vou colar na minha geladeira e eu vou viver assim, você vai ter uma vida financeira vitoriosa.
Eu não vou dar um seminário para você de finanças, poderia, mas não preciso. Se você fizer isso aqui, sabe o que que é? Quando eu falo assim de administrar as suas finanças, primeiro, ore para Deus te dar disciplina para você não gastar mais do que ganha. Existe uma coisa chamada na nossa sociedade, chamado desejos miméticos, desejo por imitação. Até aquilo que você deseja não foi você que quis, foi alguém que colocou esse negócio dentro de você. Você já viu o outdoor de propaganda como que é? Coisa louca aquilo. Você passa com o carro, aí você está longe, a pessoa está olhando para você. Aí você chega perto, aí você olha, ela está olhando de novo. Aí você passa por ela, você olha assim, parece que ela está assim, ó. Aí você vai embora, você olha para trás, o bicho ainda está olhando para você. Você chega lá longe, você olha e fala assim, mas que negócio é esse? Não. Às vezes tem coisas na nossa vida que são despertadas, se a gente não tomar cuidado, cada um, tem um amigo meu que ele fala assim, cada um tem que andar conforme o passo que aguenta. Entendeu? Cada um tem que olhar o que pode. Segunda coisa, estabeleça o orçamento por escrito. E vou falar para você, comece pelo seu dízimo. Se dízimo não for prioridade na sua vida, esquece, nada mais vai ser. Eu aprendi isso com meu pai, chamado Manuel Simões Ramos, carroceiro, guarda noturno e compositor de hino. Ele chegava em casa, abria o envelope e falava assim, abre aí, Zorilda. Falava, Zorilda é o nome da minha mãe, tá? Não é Pokémon. Abre aí, ela tirava o dinheiro, vinha no olerite. Aí os filhos em volta da mesa, tá aqui meu irmão, aqui ó, tá aqui ó. Começou a trabalhar muito cedo, servente de pedreiro, Nereu. Lá em casa todo mundo começou a trabalhar muito cedo. O Armando trabalhava no açougue, no frigorífico, não é isso? E eu com 11 anos comecei a vender jornal. Mas essa é a lição que meu pai deixou para nós. E filho que não aplica é porque é safado, não tem vergonha na cara, porque o velho ensinou bem ensinado. Porque criar 10 filhos, sendo carroceiro, guarda noturno, e todos esses filhos, quem não se formou na nossa casa foi porque não quis. Porque meu pai deu condição para todo mundo. Ó cara, você vai falar que é a capacidade? Tem uns negros aí gemendo aí com 2, com 1, com 10, meu. Cara, é 10, cara. Minha mãe nunca precisou trabalhar para fora. Meu pai era cabra macho mesmo. Hoje os moleques vão namorar, não conseguem pagar hambúrguer. Menina, em nome de Jesus, receba isso como um recado de Deus. Se você estiver interessado em alguém e esse cara não bancar você quando sai fora dele, que você não vai conseguir te sustentar. Você está arrumando um filho mais velho para você lavar cueca com freada de bicicleta, mas você não está conseguindo um homem para chamar de homem. É verdade, irmão. E já pergunta lá pro cara, quem que lava sua cueca em casa, você ou sua mãe? É minha mãe lá. Sai fora disso. Irmão, vou dizer uma coisa para você, nós temos uma geração, desculpa a expressão, nós temos uma geração, que os caras não sabem tomar banho direito. Não se limpa direito. Não sabe se cuidar. Um dia eu vou pegar esses guri, tudo certo, tudo eles junto. Falar assim, hoje eu vou ensinar vocês a ir no banheiro e se limpar, seus porcaria. Eu aprendi isso com meu professor de matemática, Fernando. Fernando, ele ensinava a gente na sala a se limpar. Quando você vai no banheiro, como que você faz, menina? Faz assim, tá errado, isso aí você vai se prejudicar. Não é assim que você faz. Os pais não ensinam isso hoje para os filhos. E aí nós temos essa geração. Não, estabeleça o orçamento por escrito, comece pelo dízimo. O que é isso aqui? É a prioridade, isso aqui é uma aliança que eu tenho com Deus. Outra coisa, relacione todos os seus bens. Quanta coisa que você compra e depois não usa mais. O que foi? Uma compulsão. Compra, não sei como que eu consegui viver sem isso. E daqui a pouco a esteira virou um armário lá que está pendurando roupa. Relacione todos os seus compromissos e os honre-o. E quando não puder pagar, não faça outro compromisso. Isso é sabedoria de Deus. Isso eu aprendi com o pastor Lázaro Aguiar Valvassoura. Crente tem que honrar a palavra. Se você não está podendo honrar a sua palavra, você não faz conta nova.
Fala amém aí em nome de Jesus. Você não está conseguindo honrar aquilo que você está fazendo coisa nova, está errado. Se você tem dívida, no mês que sobrar dinheiro, amortize a dívida que você tem, paga uma prestação na frente. Aprendi isso com o meu pastor. Não foi na contabilidade, isso aqui, irmão, é discipulado da vida cristã básica. Isso aqui que eu estou falando para você chama assim, discipulado da vida cristã básica. O apóstolo Paulo, vivei contentes com aquilo que você possui. Não faça dívida nova. E eu tenho uma outra lição que o pastor Aguiar me falou, toda vez que você quitar uma dívida, se for carnê, se for aquilo, você pega aqueles negócios tudo, ou você queima ou você enterra, porque você não guarda carnê velho para você ficar olhando para ele. E escreve, aqui jaz, nunca mais. Um discipulado do apóstolo Paulo para você, aprenda a viver satisfeito com aquilo que você tem. A Bíblia fala, contentai-vos com o que tendes. Eu aprendi a viver contente com toda e qualquer situação, e eu já ensinei para vocês, a palavra contente vem de conteúdo. Eu aprendi a responder à vida com o conteúdo que a vida se apresenta para mim. Contentai-vos com gente que não está contente com nada, não está contente com nada, não está contente com nada. E outra coisa, sabe o que é? Considere a possibilidade de fazer uma mudança radical no seu estilo de vida. Às vezes nós temos que fazer. Mudança radical no estilo de vida tem que ser feito, porque é o seguinte, para tudo nessa vida tem que pagar preço. Para mim ter algumas coisas na minha vida eu tive que pagar um preço. Eu dormi 1 ano, acho que num quarto, eu, a Dani e as crianças dormindo no chão, no colchão do chão, para economizar dinheiro para a gente poder ter uma casa. Tem que pagar preço. Nós somos da geração que não quer pagar preço de nada. Qualquer dificuldade que aparece está espanando, qualquer coisa que aparece está espanando. A garotada não quer saber pagar preço de nada. Por que eu estou dizendo isso para você, pastor? Por quê? Porque nós temos que ensinar a igreja, irmão. E quando eu dei esse princípio aqui em cima, aprenda a administrar, sabe o que é? Diz que certa mulher, um dos discípulos dos profetas, foi falar com Eliseu. Sabe o que ela falou? Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabe que ele temia a Deus, mas agora os credores estão vendo aqui para levar meus filhos embora. Tem gente que vai dessa terra e não deixa legado, deixa delegado, batendo na porta da viúva. Então seu marido morreu, mas as dívidas não, está aqui, você vai ter que dar um jeito, dona. Não, mas a sua casa está penhorada, você não sabia, mas não falava nada, mas você está devendo isso aqui também. O cara morreu, olha só, o cara morreu, ele era temente a Deus, mas o cara tinha uma vida financeira tudo arrebentada. Aqui nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de vida abundância. E quando a gente faz as coisas exatamente como a Bíblia diz, irmão, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Por quê? Porque no momento da dificuldade, você conta com a divina providência do Senhor. E o nosso Deus ainda é o Jeová Jiré, é o Deus que provê todas as coisas em nome de Jesus. Ou a gente vive e crê naquilo que a gente prega, ou a gente larga esse negócio de lado, irmão. O que tem de crente mentiroso sentado no banco da igreja, você não faz ideia. Tudo mentiroso. Agora, a Bíblia fala que o diabo ele é o pai da mentira. Filho de Deus não pode ser. Ou a gente interpreta a Bíblia como ela é, não tem como a gente correr de algumas coisas. Hoje já existe tudo quanto é tipo de igreja. Existe igreja que não toca nesse assunto no púlpito, porque afinal de contas a gente não pode fazer as pessoas ficarem mal dentro da igreja. A gente tem que fazer as pessoas, sabe, pastor, a gente tem que fazer as pessoas, ela tem que vir aqui para ser amada, amém, glória a Deus, nós amamos vocês, eu amo cada um aqui. Mas o amor sem ensino, sem disciplina, isso não é amor. Você vê o seu filho fazendo alguma coisa errada e você não ensina, você ama ele? Então é o seguinte, creia nas promessas de Deus sobre as suas finanças. 2 Coríntios capítulo 1, 20 diz assim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tens em Cristo o sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de
Deus. Então creia que as promessas de Deus na sua vida diz: tem o sim e tem o amém, porque são promessas de Deus, não são promessas do pastor Silas. E aí o que é que nós temos que fazer? Você tem que combater estrategicamente as ações de Mamon. Tem que combater. E nós precisamos entender isso, irmãos, que Deus, quem cuida de nós é Deus. Existe muito tipo de mordomia na vida. Existe mordomia da vida. O que é a mordomia da vida? Eu não tenho o direito de encurtar o propósito de Deus na minha vida por causa da minha falta de disciplina. Por isso que glutonaria é pecado. Seu corpo é templo do Espírito Santo, sim ou não? Meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não fui feito para ficar deitado no sofá com a boca escancarada, cheia de dente lá, soltando fumaça pelos buracos da venta, igual um dragão medieval. Por quê? Porque a minha anatomia diz que eu não tenho chaminé. Então não é para mim soltar fumaça. E aí, por que eu não posso fumar? Por que eu não posso ter exagero em nada na vida? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. Eu tenho que cuidar. É templo do Espírito. Não sabeis que vós sois templos de Deus? E que não sois de nós mesmos? Por isso que eu não posso me prostituir. Vós tens a mente de Cristo? Eu não posso ficar vendo coisa ruim na televisão. Olha aí, ó. Estava vendo o testemunho do pastor Lipão. Ele falou assim que antes de converter, ele tinha uma biblioteca de música lá, dos MCs que ele escutava, e aquilo só estimulava ele à violência. Mas no dia que ele converteu, ele chegou lá, ele pegou tudo, levou para a churrasqueira e queimou tudo. É assim que a gente tem que fazer. Coisas que não condizem, a gente tem que queimar. Mordomia do quê? Obrigado, pastor Júlio. Mordomia da vida. Mordomia dos dons. Os dons e talentos que você tem, eles são o quê? São espirituais. Sim ou não? Nando tocando aqui esse teclado, esses meninos cantando, Eduardo na bateria, Paulo aqui também no teclado, pastor Júlio com essa habilidade dele de tocar, cantar, isso, você entendeu? Por isso que cristão que toca, que serve a Deus e que adora a Deus, não pode tocar em bandinha de carnaval. Não pode, irmão, tem coisa. Por quê? Um instrumento aqui, esse instrumento aqui, adora a Deus, consagrado a Deus, ministra na vida da pessoa. Aí o cara sobe em um boteco e vai tocar pagode, vai tocar aquilo, não pode. Isso não pode fazer. Como eu não concordo com um cristão que tenha um patrimônio, a Bíblia diz que os bens são herança do Senhor. Que quando administrado com sabedoria, vira bênção na nossa vida. Deus te deu a bênção de ter um salão comercial. Aí você vai lá e aluga para um boteco. Pronto, o diabo virou seu inquilino. Não concordo. Não concordo. O cristão tem um patrimônio. O que é que vai ser aqui? Pastor, aluguei para um motel. Quem é o seu sócio é o Satanás. É o diabo. O diabo é o seu sócio, irmão. Tem crente que tem como sócio o Satanás. Não gasteis o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o fruto do nosso trabalho naquilo que nos satisfaz. Você tem algo que Deus te deu e agora você vai lá e fala assim, viu? Vou alugar para o diabo porque ele está me oferecendo mais. O que vai ser aqui? O que você vai fazer aqui? Ah, eu estou pretendendo montar um negócio assim. Não. Isso aqui não vai funcionar, não. Ah, mas eu quero. Você pode pagar o que você for. Isso aqui é um patrimônio. Isso aqui é herança do Senhor. Isso aqui não é meu, é de Deus. Eu apenas estou administrando. Eu não posso fazer isso. E aí você tem que confiar em Deus. Os talentos não é nosso, é de Deus. A vida não é nossa, é de Deus. Os filhos não são nossos, são de Deus. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Como flecha na mão de um arqueiro, assim são os filhos da mocidade. Um dia eu vou ter que prestar conta, sim,
da vida do Mateus, da vida da Mariana, da minha família, mordomia da família. E aqui você precisa entender que a responsabilidade espiritual de uma casa é do homem. É o homem. Ah, bem, eu estou pensando, eu acho que eu não vou mais na igreja não. É, amor? Ah, você que vê. Ah, você não quer ir? Olha, você fique à vontade, porque você é livre, você não é minha escrava, mas eu quero deixar uma coisa muito clara para você. Eu sempre vou servir ao Senhor, porque isso é bom para a nossa família. Bom, enquanto os nossos filhos são pequenos, eu vou estar levando eles comigo para a igreja, porque essa é minha responsabilidade espiritual, da direção espiritual dessa casa e dessa família. Agora, depois você decide o que você quer de sua vida, mas eu vou servir a Deus com os meus filhos. É responsabilidade do homem. Todos os aspectos de direção espiritual de uma família. Ele é o sacerdote do lar. E infelizmente, meu amigo, vou dizer uma coisa para você. Nós temos uma geração de homem frouxo. Que só a graça de Deus. Os caras não sabem de nada. Ah, sei não, né, pastor? Sei não. Ah, não sei, né, pastor? Tem que ver com ela, né? Tem que ver com ela, né? O senhor sabe, ela que decide, né, pastor? Ah, pastor, você sabe, né? Onde, irmão? No dia na minha casa que eu tive uma voz dessa, eu enfio a viola no saco e vazo. Minha mulher está sentada aqui, ó. Amo de paixão, mas na minha casa quem manda sou eu, e fim de papo. Eu sou o homem da casa, eu sou o sacerdote. Foi Deus que me colocou ali para conduzir da direção. E o que isso faz com ele? Traz segurança. Pergunta para minha mulher se ela não tem segurança em mim. Pergunta para os meus filhos se ele não tem segurança. Se mete com um filho meu para você ver. Se mete com um filho meu para você ver. Eu cuido, cara, eu protejo. Eu vou para cima, eu sou doido. Deus me deu uma família e filho para me cuidar. Se mete com a minha esposa para você ver. Não, não dá, querido. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade de homens do lar, sacerdotes do lar. Amém, irmão? Fala amém aí, irmã. Está com medo? Agora eu vou dar uma dica para você, querida. Se esse homem não está se assumindo, você dá uma prensa nele. O cara ligando em casa por causa de dívida e a mulher está tendo que resolver o B.O. E o maridão lá, ô bem, fala aí. Ah, dá licença, cara. Se liga. Já pega o telefone e fala, pera um minutinho, você vai falar com meu marido, eu tenho um homem nessa casa, fala aí, ô miserável. Resolva esse BO aí. Resolva. Irmão, por que isso? Por quê? Nós temos uma geração que está olhando para essa geração. De meninos. E eu tenho que olhar para o pai e encontrar o quê? Segurança, firmeza, direção, princípio espiritual básico. Vai ser assim, nós vamos fazer assim, a direção é essa aqui. E quando nós falamos nesse aspecto financeiro, então, nem se fala, cara. Não existe uma pessoa melhor para ensinar os filhos a serem prósperos do que o homem no lar. Por que eu sou um homem próspero? Não é mérito meu. Mérito do meu pai, mérito do meu sogro, mérito da minha mãe, que ensinou. Eu cresci em um lar de muitos irmãos. E tá o meu irmão aqui, depois do Nereu tem o Armando, né? O Armando tem 60, não é isso? 60. E nunca chegou na nossa casa alguém para cobrar alguma coisa. Nunca. Meu pai com 10 filhos. Nunca chegou um cobrador na nossa casa. Eu me lembro de uma história que me impactou muito. Um homem que chegou na porta de casa. Você sabe que homem de verdade, sangue nos olhos, não aguenta desaforo, né? Meu pai já era convertido, mas ele era um homem controlado. Ele vendeu um cavalo para o cara. E a história foi o seguinte, vou contar a história para você ver. Porque ele não conseguia admitir de alguém vir falar no portão dele algo que ele não falou, algo que ele não fez. Isso para o meu pai era morte.
era a morte. Esse negócio, meu pai, ele tinha um negócio assim que era a morte. Aí eu falo assim, eu vim aqui devolver o cavalo que eu comprei do senhor. Aí ele falou, você veio devolver o cavalo que você comprou de mim? Mas se você comprou, você pagou, correto? Correto. Mas eu não falei para você que esse cavalo era um cavalo que não puxava a carroça? Porque meu pai conhecia muito de cavalo. Mas eu achei que eu ia amansar. Aí meu pai só olhou para o cara e falou, o que você quer? Ele falou assim, eu vou devolver. Vai devolver coisa nenhuma, você fez negócio com homem, e minha palavra vale muito. E se você está falando assim, você está falando que eu não te falei uma coisa, eu avisei para você, deixei claro. Ele falou assim, espere um minutinho só. Que me espere aqui. Meu pai desceu, naquele tempo a casa era tramela, né? Ele não abriu, ele rompendo em fé, sabe? Ele rompeu em fé, a tramela caiu, e eu nunca esqueço disso. Ele chegou para minha mãe e falou assim, ô Zorilda, pegue o meu facão aí, filha. Irmão, eu orei, foi Deus, que eu não sei o que aconteceu, acho que do jeito que meu pai entrou, baiano olhando para o chão assim, pá, acho que eu me pensou assim, acho que eu vou embora daqui, porque isso vai dar ruim. Quando ele chegou, o milagre já tinha acontecido, o homem desapareceu e foi embora. Tirando esse episódio, foi de cavalo. Olha aqui, tirando esse episódio que muito me marcou, eu fiquei olhando meu pai assim, eu falei assim, para o cara chegar aqui e peitar o velho mané. Isso passou para nós, para os filhos. Nós somos assim, meu irmão é assim. Meu irmão é assim, todos nós. Uma vez, vou contar uma história para você muito interessante. Meu pai, já na idade, estava no centro de São Paulo. E estava lá sentado o meu irmão Armando, o mais velho, e meu irmão Mateus. E o meu pai, tadinho, sem querer, ele foi tomar um café, esbarrou e derrubou um copo de café ali. E o homem tratou com meu pai com muita falta de educação. Foi desrespeitoso com meu pai. Só que ele não sabia que o meu pai estava com 2 filhos do lado. Meu irmão chegou e falou assim, eu vou te dar um tempo para você se desculpar, porque ele é o meu pai. E você não pode falar com o homem dessa maneira. Aí o cara gelou, né? Falou assim, agora. E você ponha outro café para ele aqui. E você nunca mais trate um homem assim, porque esse homem aqui é um pai de família, um homem de respeito, que criou 10 filhos, e você tem que respeitar as pessoas. Os 2 filhos chegou assim. Aí o cara pegou, veio um, veio outro, aí começou a tratar meu pai como rei, né? Tá vendo, né? 10 filhos, eu vou desacatar um cara desse que tem 10 filhos. 10 filhos, mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, irmãos. Diante daquilo que Deus tem nos confiado, a vida, os dons, os bens, a família, como homens e mulheres, nós temos que dar uma resposta diante de Deus, diante daquilo que Ele nos confiou. E mais aqui, hoje de manhã, eu falei um pouco sobre vida financeira. Nós temos que dar uma resposta para a nossa família, no sentido de assumir responsabilidades como homens e mulheres de Deus, que faz a diferença e vive uma vida para a glória de Deus. Se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Irmãos, Deus não nos chamou para vir na igreja. Deus não nos salvou para vir na igreja. Deus nos chamou para ser igreja. Nós não devemos convidar as pessoas para vir conhecer a Jesus. Vem conhecer a Jesus. Quando eu chamo uma pessoa para conhecer a Jesus, significa que ele não está em mim. É através da nossa vida, do nosso amor, da nossa dedicação, da nossa maneira de viver, que as pessoas vão olhar para nós e vão ver o quê? Cristo em nós. Eles vão falar assim, você é diferente, você é diferente, você é diferente. E aí daqui a pouco o que acontece? A graça de Deus que inundou sua vida, começa a inundar a vida do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Então eu quero convidar você, que é membro dessa igreja, quero convidar você que está me ouvindo em casa, quero convidar você que me ouve,
e que de repente não é membro da Igreja do Nazareno, ou você faz parte da família estendida, assuma um compromisso na sua vida de andar na dependência de Deus, confiando nele, mas também assumindo a sua responsabilidade como sacerdote de uma família que Ele te chamou para ser, e não transfira essa responsabilidade para filhos e esposa dentro de casa, porque isso não está correto. Você está colocando um peso nas costas de quem não pode carregar. É igual você ficar desabafando com seu filho que a coisa está ruim financeiramente em casa. O que seu filho tem a ver com isso? Você não faz lição de casa? Filho? Não, filho é para andar na linha, o brother. Filho é para andar na linha. E você ensina e ele se sente seguro, porque ele sabe. E aí você fala assim, para a gente encerrar isso aqui, como que a gente encerra uma mensagem como essa? Fica de pé. Tragam o dízimo, todo o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Agora aqui, ó, o único versículo da Bíblia, que fala para você colocar Deus à prova. O único, é na área financeira. Deus não vai falar, viu, Cabral, me prova para você ver que eu sou santo, me prova para você ver que eu sou onipotente, me prova para você ver que eu sou onipresente. Me prova, me põe à prova para você ver se eu não sou um Deus amoroso, se eu não sou um Deus misericordioso. Me põe à prova para você ver se eu não sou um Deus que cura. Não. Agora, quando o assunto é algo que pode dominar o nosso coração, ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Veja se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei pragas que devorem as suas colheitas. As videiras do campo não perderão o seu fruto. Ou seja, aquilo que você vai fazer vai dar certo. Diz o Senhor dos Exércitos: então todas as nações te chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Deixe Deus controlar a sua vida. Se a gente honra a palavra de Deus, Deus honra a vida da gente. Louvado seja o nome do Senhor. E eu prego isso com alegria, sabe por quê? Porque eu vivo isso. Na minha casa, falo com os meus filhos, e eu sou exemplo para eles, eu sou exemplo para essa liderança, eu sou exemplo para esses pastores aqui. Que é isso aí, irmão? Tem coisas na nossa vida que nós temos que decidir. Vou confiar e vou fazer, mesmo sem querer, vou fazer, porque a palavra de Deus manda. Porque tem coisa que a gente não vai sentir, você tem que obedecer. Eu quero chamar você a viver um tempo novo. Semana que vem nós vamos começar uma série de mensagens aqui chamada Uma Vida Mais do que Abençoada. Todos os nossos pastores vão estar ministrando. E eu creio que será um grande tempo de grandes transformações nesses posicionamentos que nós temos com o dinheiro, referente à casa de Deus e referente àquilo que Deus coloca na nossa vida. Quer ser abençoado? Obedeça a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas essa manhã. Te adoramos e bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor é um Deus que nós chamamos de Jeová Jiré. É o Deus que provê todas as coisas. Nós chamamos o Senhor também de Jeová Rafá, Jeová Shalom. É o Deus que tem resposta a dar abundância de tudo para todos. Às vezes, ó Pai, o nosso coração é inclinado, Senhor, em nome de Jesus, a botar a nossa confiança em coisas que não vai nos trazer segurança. E aí, Senhor, a Tua casa geme, a Tua casa sofre, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de todas as coisas, e que o Senhor tem para nós uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida alegre, uma vida feliz, e leve o nosso coração nessa confiança. Existem pessoas aqui, Senhor, que estão sofrendo.
Eu não posso fazer nada, porque elas precisam experimentar essa libertação desse principado chamado Mamon, que o domina. Senhor, dá sabedoria aqui essa manhã. As pessoas que me ouvem, ó Pai, dá sabedoria, para que possam aprender a administrar, a gerir, com sabedoria, com inteligência, aquilo que o Senhor tem colocado na vida dos teus filhos. Porque tudo que o Senhor nos dá, administrado com sabedoria, vira bênção, vira prosperidade. Derrama da tua graça sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém. E você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus.